Olá, pessoal. Eu sou Fernanda Lima e estou aqui para mais um podcast. Hoje com uma parceira da Trox chamada Fabiane Gomes. A Fabiane é psicoterapeuta do Método TRI e ela vai explicar para a gente o que é esse M3 Método TRI e o que ele muda na vida das pessoas. Fabiane, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Você é uma parceira recém-chegada na Trox, mas eu já me Sim, conectei. Eu acho que vamos fazer muitas coisas juntas. amém. E eu quero ouvir um pouco da história desse método TRI aí, o que ele significa no processo aí do empresário, principalmente. Uhum. Bom, é um prazer enorme estar aqui com você, né? Te agradeço desde já pelo convite. E, de fato, estou chegando recente na Trox e, assim, como eu comentei com você nos bastidores, tem sido bem inovador. A ideia, eu não conhecia de fato qual era a essência do negócio. E agora, destrinchando um pouco mais, compreendendo um pouco mais, eu estou achando a ideia ótima, né? De fato, dá para fazer muitos negócios, dá para ampliar muito. Basta a pessoa entender o que é por dentro, né? Uhum. E eu acho que você, melhor do que ninguém, para fazer isso, né? Para trazer essa explicação. Bom, eu sou psicoterapeuta, tenho formação em psicologia, psicanálise, sou estudante da abordagem sistêmica. E o método TRI, ele surgiu de uma forma bem inusitada, né? O método TRI significa, por que TRI? Significa que nós acreditamos na plenitude de vida do ser humano nas três esferas, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o método TRI, ele vem com uma abordagem que ele faz, assim, um apanhado, né, dessas três áreas da nossa vida. Então, a gente analisa a espiritualidade da pessoa, a gente analisa a parte da mente, a psique, né? Uhum. E temos também a parte física, porque exatamente nós acreditamos que para a gente viver essa vida plena, dá para ter harmonia nas três áreas, né? Sim. Dá só não, precisa, né? Precisa. Porque eu posso falar agora por mim como empreendedora. A gente tem muita carga, né? A gente vai trazendo muitas cargas ali ao longo dos processos. E se a gente não cuidar dessa área espiritual, da área emocional, né? Talvez eu não vou falar do jeito que tem que ser assim explicado, mas se a gente não se cuidar como completo, a gente não consegue É, ter excelência e ter equilíbrio, né? é um Porque se desafio. a gente parar para pensar nos empresários que têm excelência na vida profissional, ele tem as áreas equilibradas, né? É o que a gente fala sobre equilíbrio mesmo. Então, Sim, não pode ser assim, eu sou um excelente profissional e aí a minha casa, a minha estrutura pessoal ou emocional está toda destruída. Então, pelo que entendi, o método TRI traz essa proposta de dar essa equilibrada. equilibrada, sim. E aí são três profissionais? Me explica aí como funciona. A nossa ideia enquanto equipe, né, é unir o máximo de profissionais possíveis, né, desde o nutricionista, a pessoa que faz a atividade física. Uhum. Agora sim, de uma forma mais enxuta, a gente tem a parte dos psicólogos, terapeutas, psicanalistas que atuam especificamente na saúde mental, né? Sim. Temos a parte do pessoal que faz a massagem, né? Que faz traz esse cuidado com a nutrição, do como que é importante nós interagirmos com a natureza. Tem todo assim um detalhe por trás da nossa metodologia, né? Uhum. E a parte da espiritualidade que não tem a ver com religião, né? A Sim, gente é vai importante ver, falar isso, né? é Porque importante. as pessoas às vezes confundem, né? Espiritualidade. É religião. Qual religião? Não, Não, não. né? Como você bem falou no início, nós somos corpo, alma Alma e e espírito. espírito. Então a gente É. precisa cuidar dos três. Sim, então eu já interagi com pessoas, nós, pessoal da equipe, pessoas de várias religiões, né? Uhum. Católicos, espíritas, evangélicos, não importa. Aqui a gente está falando da vertente da espiritualidade, dessa conexão, tá? Sim. Então a gente vai, cada caso é um caso de forma bem especial, de forma bem particular mesmo. E você que está Agora, nesse meio, desculpa te cortar. Como que está chegando as pessoas assim, né? Como que as pessoas chegam para acessar o trabalho de vocês?
Geralmente é o boca a boca mesmo, a Uhum, indicação, né? uhum, Aquela pessoa que já teve um resultado com a gente, e aí às vezes traz a família toda, ou às uhum. vezes a esposa quer trazer o marido e vice-versa, né? Mas como que a pessoa chega? A pergunta foi em outro sentido. Vamos corrigir, deixa eu corrigir ela aqui. Como as pessoas estão assim muito desconectadas desses três pontos que a gente deveria estar equilibrado? Então, por exemplo, você chega a atender pacientes que está lá muito focado em determinada área e a outra está muito deficiente. Sim, Existe esse bastante, desequilíbrio? Porque bastante. eu, no universo profissional, eu observo muito isso. As pessoas estão muito, às vezes, focadas em determinadas coisas e as outras estão se perdendo, né? E Uhum, às vezes você vê muita gente estressada, esgotada, sim, sim, tá ali mantendo um processo que não tá, ela mesma não está conseguindo. Então, seria muito bom, né, te acessar, porque pelo que eu entendi, vocês são profissionais que se conectam, sim, né, para ajudar pessoas de forma completa, sim, né? Porque uma coisa é eu ir no nutricionista hoje, aí amanhã eu vou lá no médico, depois eu vou no psicólogo, mas o que o M3 método Tri faz é conectar conectar, sim, essas coisas. Então, um é, profissional provavelmente tem o histórico do outro junto sim. com aquele paciente ali para fazer um trabalho completo. Sim, o que seria até um dos nossos diferenciais, né? Um Uhum, trabalho bem completo, porque a gente vai interagir contigo, a gente já traz uma anamnese muito viva, muito completa, que na anamnese você já começa a se conhecer ali, ela já traz pontos que você fica assim, olha, eu não tinha imaginado isso sobre mim. Olha, isso daqui realmente faz sentido, eu nunca tinha pensado. Então, só na anamnese, que eu acredito que é um diferencial nosso, já traz já amplia o olhar de quem está passando pelo processo, né? sim. Então, essa coisa de integrar vários profissionais, eu vejo como um grande diferencial nosso mesmo, né? E logo no primeiro impacto você já vê um resultado legal. Aí me veio uma pergunta aqui: qual que é o tempo de dedicação? Por exemplo, quando eu vou para um psicólogo, eu sei que eu vou fazer lá uma sessão uma vez por semana, dependendo, talvez mais, talvez menos, depende de como eu chegar lá, né? Como foi essa anamnese. Mas e no método TRI? Tem uma determinação ou é feito um estudo de caso antes de começar, para a pessoa saber quanto tempo ela tem que se dedicar ali nesse acompanhamento? Ou é um Uhum. acompanhamento de tempo mais extenso, ou cada um dos pacientes vai decidir como vai ser isso? Então, o tempo, ele é muito relativo mesmo, porque a terapia, ela é como se você tivesse várias caixas na sua vida, vários compartimentos, e aí a gente vai ali onde que está mais necessitado, né? Uhum, Então, na anamnese, a gente já te traz um feedback de quais áreas a gente vê ali que está mais patente, está mais necessitado de sim. interação, né? E ataca aquela área. Vai ali. Aham. Após aquela área, você vai vendo os resultados e às vezes a própria pessoa se interessa em dar sequência, em dar seguimento em alguma outra área da vida. Uhum, Acaba que uma coisa puxa a outra, né? sim. Nós temos pacotes de atendimento onde você vai, a pessoa vai saber ali que vai ter um começo, meio e fim. Mas geralmente após o término as pessoas querem fazer um pouco mais. E Avançar. aí Porque está avançar. vendo melhoria, né? É, Então, e aí, nesse sentido, é importante eu te dizer que a gente tem, como atendimento, nós temos para pessoa individual, nós temos para casais, para grupos, famílias, grupos empresariais, onde a gente dá treinamento para a equipe e palestras. Então, legal. por exemplo, na área empresarial, às vezes você tem uma equipe e você percebe que está ali precisando de gestão de conflitos ou gestão de emoções, ou você percebe que está precisando dar um up ali, trazer alguma ideia nova, ou falar de alguma área da saúde mental. Então, a gente consegue atuar aí também, viu? Muito bom. É, Então, não é só para o individual, é para o grupo, para o empresário, para os casais, né? Então, é bem amplo, né? bem amplo. E hoje vocês fazem isso de forma física, online, as duas As vertentes. duas vertentes, sim. Legal. A Porque, anamnese conseguimos fazer online, que uhum, facilita bastante o processo, né? Como você sabe, as pessoas, os empresários estão com a vida bem corrida, sim. né? Mas eu acho que o método TRI deve ajudar também na gestão do tempo, né? Sim, Porque essa vida corrida, e eu posso falar por mim,
tem a ver com o quanto a gente pega para fazer, né? O empresário costuma topar todos os desafios esses que ele às vezes nem consegue fazer. E ele fala sim, 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 quando na verdade ele tem que aprender às vezes a falar não, não, isso aqui eu não vou dar conta de fazer. É muito importante falar não. Muito importante falar não, né? Eu aprendi isso com uma psicóloga. Sim. E ela falava pra mim, você tem que falar não, porque se você ficar só falando sim, vai chegar uma hora que vai ser um não pra você. Você colocar limites. Né? E a gente se sobrecarrega. Não existe ninguém no mundo que pode nos sobrecarregar. Somos nós que fazemos isso de um modo geral, né? E esse entendimento isso tem a ver com esse equilíbrio também que a gente traz. E nada como ter um profissional, às vezes mais de um, para te acompanhar e te dar esse entendimento, né? Sim. Quando eu era mais jovem, o pessoal falava assim, não, mas psicólogo é coisa para... Nossa, é só gente que tá doido, que precisa, né? Eu ouvi muito isso. Minha família nunca cessou um psicólogo. Eu sou filha caçula de irmãos muito mais velhos. E aí... Quando eu fui ficando adolescente, né, jovem, casei, eu fui percebendo assim, não, se eu puder acessar a terapia, e é isso que vai me ajudar, eu vou acessar. Hoje isso já é mais difundido, né, já é uma coisa mais comum, mas ainda assim eu percebo na minha volta, né, no meu universo pessoal e empresarial também, que existe muita resistência. Sim, existe. Né, pessoas que não querem acessar aquilo que pode ser muito, mas muito bom para a vida delas. Então, assim, gente, aproveitando que a Fabiana está aqui, eu vou recomendar, né? Eu ainda não fiz o processo com o M3 Método Tri, mas pretendo. Mas eu já quero recomendar porque eu já conheço a terapia, a massoterapia e outros acessos que a gente pode ter para nos ajudar a ser completo, corpo, alma e espírito. Isso é muito importante para todo ser humano. Mas falando do universo empresarial, principalmente para o empresário, porque a carga está toda nele, né? Ele tem que, às vezes, dar conta do negócio, dar conta também de funcionários, pessoas ali que... Ela colocou muito bem aqui a questão de conflitos. Então, tem que começar a ter essa visão de acessar essas possibilidades. E através da nossa parceria da Trox, né, Fabiane? Você tem aí acesso a isso de forma mais tranquila para pagar. Você vai pagar com o seu casê, né? E depois a Fabiane e a equipe dela vai gastar esse casê de outras formas, para a vida dela, para os funcionários ou para as pessoas que estão em volta dela. Então, a permuta, ela abre portas nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não têm o financeiro mesmo preparado para acessar aquilo que precisa. Eu brinco com meu marido, que é o seguinte, se você tiver uma doença e precisar comprar um remédio, você vai no médico, corre lá e passa o cartão e compra um remédio. Mas a prevenção, a gente normalmente não faz. Negligencia, né? Negligencia. Então, o que a Fabiane faz com o método Tri é prevenir. Às vezes você não está naquele momento que você precisa mesmo de um tratamento, de uma intervenção. Apesar que eu acho que todos nós precisamos em todos os momentos da vida. Mas às vezes você não está ainda enxergando que precisa. Porém, quando você acessa esse produto, você está prevenindo coisas que vêm aí com o passar do tempo. Gente, terapia salva vidas, né? Salva casamentos, salva famílias. Eu falo que eu mesma, eu trago resultados do M3 que eu não conseguiria falar se eu ficasse aqui o dia todo, porque hoje eu sou o resultado do M3. Inclusive, o idealizador do M3, que é o SG, o meu marido, é também um estudioso dessa área. Muitas das metodologias ele trouxe por causa de mim, né? Para cuidar de mim. Porque eu venho de um histórico onde eu tinha vazio existencial, às vezes eu não tinha vontade de viver. Eu acredito que se eu não tivesse me cuidado, hoje eu não estaria casada, hoje os meus filhos não estariam aproveitando a vida familiar com pai e mãe ali, que é uma estrutura super necessária na vida de uma criança. Então eu falo para vocês e também para os empresários, terapia salva vidas. A gente precisa cuidar do nosso interior. Né? Então, não só no âmbito aí da vida pessoal, como eu disse, eu tinha vazio existencial, eu já tinha estudado psicologia, já tinha feito psicanálise, e eu vivia com vazio existencial, às vezes estados de depressão, né? É importante, pode falar mais sobre esse assunto, porque vai ficar interessante aqui, muita gente vai se identificar.
Sim, então eu tinha estados de depressão, eu tinha às vezes momentos na vida que eu literalmente nada fazia sentido, eu não tinha vontade de viver. E eu olhava em minha volta e eu pensava assim, poxa, mas não me falta nada, eu consegui estudar, eu tenho uma vida mais ou menos estável, assim, não tô no desespero, tenho família, meus filhos estão bem, estou casada, e eu ficava nessa conversa interna, mas o que que me falta? E às vezes eu tinha dificuldade até em falar, porque eu pensava assim, como é que eu vou falar que eu não estou bem se não me falta nada? E aí você falou das pessoas que têm resistência à terapia, né? E eu falo para vocês, como uma profissional da área, a gente não consegue se enxergar sozinhos, a gente precisa de ajuda. E aí eu já faço um gancho que é necessário ter humildade para pedir ajuda. Às vezes você que não consegue pedir ajuda, você está sendo orgulhoso, né? Uhum. Eu identifiquei orgulho na minha vida em várias áreas. Até algumas delas eram motivos para eu até estar perdendo também o meu casamento, porque eu era extremamente orgulhosa, né? E eu tive que entender que eu precisava de ajuda. É, Ó, mulheres, vamos ouvir essa parte aqui, porque isso também me cabe, né? Então, assim, a gente é mesmo resistente. A gente, sim, sabe, o ser humano que eu penso um pouco a respeito disso, não com domínio de conteúdo, de estudo, porque eu não tenho nessa área, mas às vezes, divagando ali, pensando, eu penso assim, a gente acha que sabe tudo. uhum, Inclusive, a gente acha que sabe tudo a nosso respeito, né? E eu vi uma coisa sobre terapia outro dia falando o seguinte, que a terapia é mais para você se ouvir sim, do que alguém te dar uma solução. E aham, olha que coisa mais interessante, porque a gente não olha para isso. A gente acha que a vida é acordar, fazer uma coisa ou outra, terminar e é, o dia acaba e vem outro dia. E às vezes a gente precisa parar para se é. ouvir, né? Para E ouvir as nossas questões. olha que coisa chata se você consegue um grande resultado, por exemplo, enquanto empresário, as mulheres que estão cada dia mais empoderadas, e aí você chega num certo resultado, um certo ponto, e aí você fala, tá, mas para quê? Se a minha vida pessoal tá um fiasco, se o meu casamento já desandou, se os meus filhos eu não tenho tempo para dar atenção, Sim, para que esse resultado vai ser utilizado para quê? Né? sim. Então é aí que a gente precisa buscar esse equilíbrio. Esses dias eu estava ouvindo um dos grandes empresários brasileiros, Eike Batista, que já teve altos e baixos, acho que Sim. muita gente conhece a história dele. E ele, emocionado, dando entrevista, falando, ele olhou para a câmera, os olhos encheram de lágrimas, e ele falou: O meu maior tesouro é a minha família. Uhum. Então, assim, esse equilíbrio, eu vejo que a gente precisa falar desse equilíbrio, Sim. né? Porque as pessoas estão muito querendo ser milionárias, querendo serem empreendedoras, e não digo que tá errado, eu também quero, tá, gente? É, eu também, viu, É, gente? A gente quer, mas bora, a gente bora. quer no método TRI, a gente Sim, quer equilibrado. equilibrado. Então, assim, não abro mão da minha família, não abro mão de estar bem com meus filhos, com meu marido, de estar feliz nesse meu núcleo familiar. Uhum. Porque estar na mansão com eles é muito melhor do que Sim, estar lá na solidão e fracassada, né? E olhar exatamente. para os lados e falar, tá, lutei tanto para quê? Né? Então, E ó, eu vou falar sobre isso. Você deve ter mais ou menos a minha idade, né? Nós pareamos ali. Na nossa geração, nós somos mulheres que foram impulsionadas, né? A maioria, a ganhar vida na raça mesmo, sim. passando por cima de tudo quanto era tradicional. Uhum. Né? Família, maridos. Ah, não, seu marido é lento, vai lá e faz por ele, né? Ah, tá difícil? Separa, divorcia. É, Nós fomos criados assim. sim. E muitas, né, eu cometi alguns erros, mas aí quando eu encontrei a possibilidade de corrigir esses erros, principalmente acessando profissionais como psicólogo, o terapeuta, de um modo geral, eu falei, não, eu preciso acessar isso para corrigir esses caminhos. Uhum. E aí o espiritual também conta muito. Por quê? Sim. Porque é esse vazio aí que nos leva a lugares que você fala, para que que eu cheguei aqui? É. Né? Eu estava quase chegando em lugares que eu ia me ver assim. Para que que eu estava lá se eu não tinha outras coisas que me Sim. geravam Começa a não satisfação, fazer principalmente? sentido, Começa né? a não fazer sentido. E aí esse vazio vem. A gente já tem esse vazio. Tem um lugar no nosso coração que é só Deus que ocupa, Sim. né? Mas a gente tem vazios, inclusive, do nosso dia a dia. Às vezes aquele dia que você chega e fala assim, nossa, hoje eu não estou muito bem, mas eu nem sei por quê.
Então, na hora desse momento é que a gente precisa estar fazendo terapia, estar É, buscando ajuda para a gente se entender. E sim. se entendendo, a gente consegue comunicar melhor com o outro, né? Sim, com certeza. Terapia não é só Tudo. para a gente, né? É, Sobretudo é para quem convive com a sim, o gente. núcleo, o seu entorno, Sim. né? E é tudo de dentro para fora. Parece clichê falar isso, né? Sobre a vida empresarial, mas o seu negócio tem a sua cara sim. Então, o que é que você traz de dentro para fora? Aquilo que você consegue gerar dentro de você é o que você vai transbordar para fora. Né? Então, se você está bem internamente, se você está resolvido enquanto ser humano, sua vida pessoal está resolvida, claro que você vai trazer isso para o seu negócio de uma forma incrível, de uma forma absurda. Né? Uhum. Eu tinha travas mentais também na questão de crença de não merecimento, síndrome do impostor. Você olha para mim hoje, talvez, eu sei que muitas pessoas olham para mim e pensam assim: nossa, você já alcançou um nível, um patamar de sucesso que é incrível, porque eu sempre repito isso na minha história. Eu não sei de onde você vem, Fernanda, mas eu venho de origem muito simples. Minha família vem da roça, do interior de Minas, onde que a minha avó ela tinha fogão de lenha até pouco tempo, andava de pezinho no chão. Então, assim, eu venho desse interiorzão mesmo de Minas. Uhum. E aí eu brinco, eu não sei se eu sou mais da roça ou da favela, porque meus pais vieram da roça, do interior, eu tinha 3 anos de idade, para morar numa comunidade em BH. Então, assim, com muita escassez, com muita dificuldade. Eu lembro que a minha mãe trabalhando de empregada doméstica, o meu pai como caminhoneiro, Uhum. e a gente cresceu com essa dificuldade. É tanto que a maioria das minhas amiguinhas e coleguinhas foram para um caminho que não foi legal, né? Uhum. Alguns deles já não estão vivos. Então, eu cresci nesse ambiente onde que eu poderia ter também sucumbido ali, né? Mas eu consegui conquistar um lugar de buscar estudar, de buscar crescer, né? Mas por que eu falo dessa origem? Porque exatamente a gente traz coisas dentro de nós que às vezes a gente nem imagina, né? Sim. Então é importante esse olhar para dentro, esse olhar, né? Então, peraí, o que está acontecendo aqui, né? E a criança foi construída, Sim, né? A gente tem nosso indivíduo ali que Deus fez todo mundo diferente, né? Únicos, mas essa parte aí você vai saber falar mais do que eu. É uma construção. O é que uma que a gente construção. viveu? De Sim, qual caminho de onde a gente veio, né? aham, Então eu acho que a gente fica adulto e não olha para isso mais. é, Né? Eu convivo com muita gente que não olha para trás e fala, é, não, mas isso aqui está acontecendo comigo aqui, mas é porque lá atrás alguma coisa tinha a ver com isso. sim, E muita gente vive essa vida corrida sem olhar o histórico. uhum. E todos nós temos, né? Todos temos, E todos. aí explica um pouco aí como que acessa isso, né? A terapia faz isso muito bem Sim. quando a pessoa está disposta a se abrir, Sim, né? sim. Esse quando aí você está falando tudo, né? Quando está disposta a se abrir, porque grande parte dos resultados na terapia vai depender do que você está disposto a Uhum. abrir, a caminhar, a se entregar. Né? Então, o terapeuta ele não vai fazer por você, ele vai te mostrar o lugar. Olha, caminha por aqui que dá certo. A gente já estudou isso daí, já tem resultado, mas você Sim, precisa ir lá com as suas perninhas e fazer, sim. né? Isso E passa por várias coisas, por exemplo, perdoar, sim, né? Aceitar, né? Porque o seu é, passado você não tem como voltar lá e não mudar, né? tem, não Você vai ter tem. que lidar com ele, tem características que vêm de lá, que você carrega ainda, que você às vezes nem gosta, você já Sim, enxergou, você não gosta, mas você vai ter que sim. fazer alguma técnica, Encarar a alguma coisa. realidade, É. né? E você falou perdoar. Quando eu falo da humildade, uma das coisas que mais a gente vê que é tratado mesmo na questão da terapia está muito ligada a essa questão do orgulho, porque você precisa abrir mão às vezes, de coisas que você acha que tem razão, por exemplo, parar de culpar os seus pais, parar de culpar o marido, parar de culpar, seja lá quem foi, você olha para você, é aquele olhar no espelho e fala assim: o que que não tá legal comigo? O que que eu não tô fazendo de legal? E às vezes a gente não quer fazer isso. Exercício extremamente difícil É. esse, muito difícil. E quando eu falo que eu venho de origem simples e eu consegui construir um lugar na minha vida que eu alcancei lugares que eu considero de sucesso, né?
isso quanto mulher, né, você também deve saber isso, às vezes vem realmente aquela crença lá das nossas avós, da nossa mãe, que a gente não precisa de ninguém, muito menos de homem, né? Sim. Então, às vezes a gente empina, né, o nariz e vem com essa coisa da mulher empoderada que não precisa de ninguém, que não precisa de homem. E aí eu precisei descer o caminho da humildade e entender de que, sim, isso faz parte dos princípios de Deus também, né? Sim. Que eu acredito. E para a gente alcançar certos níveis de sucesso na vida, não dá para abrir mão de certos princípios, né? E eu Uhum. falo isso também por causa de resultados que a gente tem. Então, esses princípios, eles são muito importantes, principalmente o princípio de família. Eu sempre bato nessa tecla porque, como você falou, muita coisa vem lá de trás. Então, muita coisa vem da infância. E o que que a gente está vendo hoje? Muitas famílias desestruturadas. Até porque o próprio sistema, o próprio dia a dia não está muito com o olhar de preservar famílias, mas de sim de, não, eu tenho que ser feliz a qualquer custo, É, inclusive ao custo de meus filhos terem pais separados sim, e etc. Lógico que tem N casos aí, pormenores nessas histórias, mas a gente está falando de uma forma mais ampla, sim, né? O princípio básico é família. é Sem família. família não tem nada. É, Qual que é o sentido de eu ser empresário e ter um negócio se não for para a família, sim, para sustentar uma família ou para ter funcionários que têm famílias, sim, né? sim, Então, são pessoas. Só sim, que muita gente está desvalorizando essa questão família em prol de um sucesso que pode até chegar, pode, você pode ser capa de uma revista, você pode ser milionário, como você já citou. Porém, e o que que tem por trás? Você não vai ter aquela família é, para voltar, para perpetuar o seu sobrenome sim, ou o sim, seu negócio, né? E o que que adianta você ter tanto sucesso financeiro, material e por dentro você tá solitário? é, O ser humano não foi feito para ser solitário, né? Viver exatamente. sozinho Sim, e também para família eu entendo assim que é um lugar onde você consegue ser 100% você. é. Então é onde você pode ser natural e aquele vai te aceitar. Aquele filho, aquele marido, aquele pai, aquela mãe vai te aceitar e vai te compreender e vai te ajudar naquilo que você Uhum. precisa melhorar. Então eu acho que nesse universo que vocês tratam, o foco mesmo deveria ser as famílias, né? E Imagino que você já está trabalhando nisso sim, quando você falou que trabalha com terapia de casais. Hoje em dia é muito necessário, muito né? necessário, sim. Porque os casais casam para um ser feliz, um fazer o outro feliz, né? Na verdade, eu caso para ser feliz, mas o certo seria um casar para fazer o outro feliz. Porque quando você faz isso, é um ciclo que vai e volta. Mas o contrário, eu quero ser feliz. De vez em quando, eu falo com o marido assim, ó, vamos diminuir as expectativas, porque sua expectativa tá altíssima em relação a mim, eu não vou conseguir atingir. Mas por que que eu consigo falar isso com ele hoje? Porque a gente fez terapia. E ele ainda faz, eu ainda faço individual, para a gente poder atingir essa maturidade de falar, ó, eu não sou perfeito, Uhum. você também não é. De Sim, vez em quando a gente vai se estranhar, de vez em quando a gente vai ter questões a trabalhar, até porque vamos envelhecendo, os uhum. ciclos também vão mudando, né? O filho que era pequeno e era tudo atenção para ele, agora ele já está crescendo, já indo mais para o quarto, ficando mais sozinho, enfim, vem as outras etapas. É. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe o quanto é importante ter acesso a trabalho como o seu. Ainda hoje eu Né? falei para uma mulher que eu estou atendendo, e aí eu falei para ela assim: olha, não existe a vida perfeita, não existe o casamento perfeito. Tira isso da sua cabeça, isso é ilusão. Sim. Eu cresci com essa ideia e eu me dei A muito ideia da mal. família da margarina, né? É, A propaganda, né? então, assim, não existe vida perfeita, não existe marido perfeito, não existe a mulher perfeita. O que existe é você realmente saber perdoar, saber compreender, saber lidar com os desafios diários, né? Então, essa ideia da perfeição, ela é muito também desmistificada na terapia. E os casais, principalmente, conseguem ter mais harmonia, compreendendo cada um
né? O seu lugar, cada um, onde que o outro, às vezes, não te agrada tanto, mas você consegue ali compreender por que que aquela pessoa age assim. E essa interação é muito bacana, Sim. né? E aí eu falava para ela que não existe vida perfeita e nem casal perfeito para que a pessoa possa sair daquela ideia de que assim, ah, não, eu não estou feliz com meu marido, ele me desagrada em tal área, eu vou me separar. Tá bom, mas e aí? Aí você vai casar de novo e Aí vai você vai, descobrir lá. vai descobrir quase os mesmos problemas, né? Então Exatamente. você falou aí, eu vou até te trazer uma novidade. Na verdade, eu não caso para fazer o outro feliz. Na verdade, o ideal é que eu esteja feliz, que o outro também esteja feliz e nós vamos ser felizes juntos. Amém, amém. Acredito É nisso. porque se eu entro com a expectativa de que o outro vai me fazer feliz, é exatamente o que você falou. É uma expectativa muito grande e pesada. Já Sim. pensou se eu estiver dependendo que o outro me faça feliz? É, Gente, é um peso nas é, costas do outro com muito certeza. grande. Mas eu quis dizer também no sentido assim de ter que ter um trabalho, sabe? Ter um olhar para o Um outro, assim, um investimento, né? investimento, Sim, né? sim. Investimento, por exemplo, falando de casais. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, casal. Nós mandamos as crianças para casa da avó e falamos, vamos sair, porque a gente está precisando sair, né? Ter um tempo só. Um olhou para a cara do outro e falou assim: não, nós vamos sair, não, nós vamos assistir um filminho e ficar aqui. Mas foi um investimento de tempo. Qual o Uhum. investimento? Tirar as crianças de casa para a gente ter um tempo para nós. Esse tipo de investimento a gente faz quando a gente entende que é importante para o outro. Sim. Lá em casa, por exemplo, quem precisa mais de sair sou eu. O meu marido ficar em casa para ele é o melhor. Sempre Então, vai ter isso, né? então sempre tem esse contraponto, né? Essa Aham. diferença. E quando eu falo em fazer o outro feliz, é deixar de pensar só no que eu gosto, no que eu quero, do jeito que eu quero, e atender a expectativa dele. Sim, E esse quando um fica equilíbrio. fazendo isso junto Aham. com o outro, aí daí a pouco é natural, você nem precisa mais fazer esforço, Esse né? equilíbrio faz muito sentido. Eu falo na sistêmica que todo tipo de relacionamento entre duas pessoas, ele busca equilíbrio, seja casal, seja sociedade. O que que seria esse equilíbrio? Eu não posso dar mais e o outro dar menos, porque vai desandar. Sim. Esse equilíbrio é eu dou e recebo, eu dou e recebo. O que que significa isso? Exatamente o que você falou. Às vezes eu preciso abrir mão de alguma coisa, às vezes eu preciso ir fazer uma atividade que eu não gosto tanto, mas em prol do bem Tem. comum eu É, faço. Então, é exatamente. trazer esse equilíbrio, essa mentalidade madura de que eu estou no relacionamento, eu não sou mais uma criança infantil que eu faço só o que eu quero. Uhum. Então, esse equilíbrio precisa existir sim, né? E é muito importante. Só que a gente É. não consegue sozinho, né, Fabiane? Não. Então, dá a chave pra gente aí, o que que a gente tem que fazer para acessar o método TRI. Vocês têm uma página no Instagram? Já fala pra gente poder depois gravar. Sim, o método TRI ainda a gente está construindo, né, essas páginas, então no momento está muito recente, estamos criando, né, Uhum. buscando criar conteúdos. Então, assim, eu tenho meu Instagram que é Fabiane Gomes Oficial, Sim, a gente pode conhecer um pouquinho da sua história mais lá, pode né? conhecer um Ver seu dia a pouquinho, dia. isso. E lá, se você quiser me chamar pelo direct, né, eu vou te encaminhar para E os. como funciona? Eu quero fazer o método TRI. Eu tenho um primeiro momento, assim, uma reunião de alinhamento, que pode ser a Sim, a anamnese, anamnese, sim, você né? faz esse primeiro contato, né? Uhum. E aí a gente vai proporcionar para você uma anamnese e ali a gente já te dá um feedback, a gente já te posiciona o que nós encontramos que vai ser benéfico para você de Sim. tratar, né? E também é super aberto para tirar dúvidas, para fazer Por perguntas. onde começar, né? Isso, Porque às por vezes a onde pessoa chega começar. sem saber, né? Não, nossa, eu vi o podcast, gostei da proposta, mas por onde eu começo? Eu Sim, começo pela massagem, pela terapia, pela parte espiritual, vai ser tudo junto. Nossa, será que eu vou dar conta de fazer tudo junto, né? Porque é assim que a cabeça da gente, empresário, fica. sim, Né? Um monte de empresários não tem tempo, às vezes, nem para estar com a família. Ele fala, não, mas eu vou pegar uma terapia, não vai dar tempo. Então, o que a gente quer desmistificar aqui é o seguinte: comece com a prevenção, né? A terapia você vai tirar 1 hora, vamos colocar assim, por por semana ou de semana. 15 em 15, né? Vai depender É também. muito pouco investimento de tempo para você ter resultado lá nas outras áreas, Sim, né? Então, sim.
Não fique com essa mentalidade. Nossa, eu converso muito com os empresários, por isso que eu estou trazendo aqui. Nossa, mas eu não estou tendo tempo nem para respirar. Não consegui nem te responder no WhatsApp. Eu falo, não, você precisa ter tempo É um para aquilo que é investimento mesmo, estratégico, né? É um investimento. E aí vai tratar a sua parte emocional, vai tratar a sua saúde, né? Quantas pessoas às vezes estão com dificuldades emocionais porque a saúde está prejudicada. E às vezes um multidisciplinar, como é o seu projeto, nos ajuda a enxergar isso, né? Sim. Vocês têm um trabalho também com a questão da saúde, do emagrecimento. Eu vi alguma Sim, coisa lá. sim, Fala um nós pouquinho. temos, inclusive é um case de sucesso, né, que ela perdeu, é a Fernanda, né, ela Uhum. conta a história dela, ela tinha 150 quilos, agora tá com 67, Nossa, né, mais magra do que eu. então, Sucesso. sucesso total aí na questão do emagrecimento. Inclusive, ela fala bastante dessa área, porque eu sempre falo para ela: você teve que aprender a comer, aprender a escolher o que comer, né? Aprender a fazer atividade física, Uhum. aprender a trabalhar a autoestima, a sua imagem, porque isso também é uma questão que está muito ligada à obesidade, a pessoa que tem essa dificuldade aí de se cuidar. Sim. Então, também acontece muito, não vou generalizar, mas acontece muito de as pessoas terem passado por algum tipo de abuso, Uhum. ou algum trauma, e aí a pessoa, ela literalmente não consegue se cuidar mesmo, não consegue entrar nesse caminho de amor próprio, porque tá ligado à questão do amor próprio, né? Sim, Você se amar, autocuidado, né? autocuidado. Então, ela foi de 150 quilos para 67 quilos aí, com a E ajuda aí? do M3, Muito bom. né? Com as. E eu tenho certeza que de forma equilibrada, né? Porque eu conheço algumas pessoas que fizeram esse emagrecimento aí extremo, né? Vamos dizer assim, sair de um peso muito alto para um equilibrado ali, para peso, altura e tal, mas que não ficaram bem emocionalmente. Uhum. Você conhece histórias assim? Porque Muitas, eu sou, quando eu muitas. dava aula de direção na autoescola, que eu já fui instrutora, quem me acompanha aqui já sabe. Eu tive uma aluna que tinha acabado de fazer uma bariátrica. Acabado não, ela estava no meio do processo. Ela tinha feito e estava naquele emagrecimento contínuo, né? E começando a ir para a questão das cirurgias, ter que tirar a pele e tal. E assim, ela chorou algumas vezes comigo durante a aula, porque ela estava deprimida Sim, mesmo. Por quê? Porque é uma mudança brusca, é, né? E é uma mudança assim que passa pela aceitação sim, também. A pessoa quer fazer, né? Ela foi lá, ela buscou o emagrecimento, seja por bariátrica ou por atividade física, mas ela resiste ao que vem depois, sim, aquela imagem que vai mudar, né? O corpo, a pele, o rosto. é, E eu não sei se é só isso também, né? Eu sei que está na área, deve ter uma visão mais ampla, porque não foi só ela, eu tive outros casos de pessoas que tiveram essa questão emocional pós o emagrecimento. todas, na verdade, todas têm, só que algumas conseguem maquiar. Mas o fato é que todas têm. A pessoa que passa por um emagrecimento assim de alto nível, né, que sai de uma obesidade, e tudo, ela certamente vai ter algum trauma por trás daquilo ali. Aquilo é uma capa, é uma armadura que a pessoa está vestindo. A obesidade é uma armadura. A Sim, gente precisa descobrir o que está por trás. E a gente no método TRI descobre. que bom. Inclusive, uma área que a gente faz é a psicogenealogia, que é um mapeamento para poder buscar também nos seus antepassados, todo esse histórico dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, né? Por exemplo, que é a história que já está na internet da Fernanda, a gente foi descobrindo que ela tem um histórico familiar Uhum. onde pessoas ali na família já tinham obesidade, mas também tinham uma questão na família, um problema ligado à parte alimentar, né? Sim, Então, às vezes a pessoa viveu muita escassez, ou às vezes a pessoa, de alguma forma, ela está se protegendo, sim, ela precisa parecer maior e mais forte, porque ela entende que ela não foi cuidada, ela foi rejeitada, abandonada, traída.
Então, ela acha que estando maior e mais forte, ela vai estar se protegendo. Tudo isso de forma inconsciente, tá, gente? Não é que a pessoa sabe, Isso é importante falar, né? Porque a pessoa não sabe que está não naquele sabe, processo. não sabe. Né? Então, a gente trata questões de luto, questões de pessoas com ideação suicida, automutilação. Enfim, é muito amplo o leque, né? Já atendemos muitas famílias, por exemplo, com problemas com adolescentes que estavam se mutilando, se automutilando, que estavam com ideação suicida. Eu tenho um caso que me marcou muito de um rapaz de 18 anos que ele queria ir para longe dos pais. Ele estava numa cidade do interior, o pai é advogado, uma família bem-sucedida, e ele, quando ele chegou para mim, e ele até falou assim: olha, eu já passei com uma psicóloga, não consegui falar nada para ela, e com você não vai ser diferente. Eu falei: ok. Eu sei que no final foi incrível, porque ele falou assim: olha, eu só quero pegar minha moto, a minha mochila e ir embora daqui, eu não quero ver ninguém nunca mais. E aí tá, e a gente foi ali desembolando a coisa. No final da terapia, terminou com ele no colo do pai. Que Foi muito bonitinho. lindo, foi muito lindo. Resgata, né? Resgata, porque na verdade ele estava ferido, ele estava magoado com algumas situações que aconteceram ao longo da vida. Quando a gente conseguiu ressignificar aquilo, foi muito lindo, gente. Então a gente resgata vidas, resgata famílias de fato, né? E aí eu estava falando da obesidade, a pessoa não tem consciência por que que ela está usando aquela capa, aquela armadura, e aí o que acontece de muito interessante? Às vezes a pessoa, de forma inteligente, né, ela consegue baixar o peso. O que que seria isso, Fabiane? Uma cirurgia, um tratamento específico, tá. Mas e depois ela não consegue se ver naquele corpo, porque assim, o inconsciente fica procurando a capa. Sim. Não, peraí, mas onde é que foi a minha capa, a minha proteção? O que que eu faço agora? E aí vem o Não estou me desespero. reconhecendo, né? E muitas pessoas voltam a engordar. Sim. Uma grande parte delas voltam a engordar, porque não cuidou da parte mental, viu? Então, assim, gente, eu sou suspeita para falar, né? É Mas, igual, podemos comparar com o vício, né? Quando você sim, não cuida, não dá a manutenção necessária na parte emocional, espiritual, você vai voltar, vai voltar. né? É inevitável. É. Ah, parei de fumar, ok. Aí teve um estresse, voltei a fumar, porque eu não consegui ter um equilíbrio mesmo, Uhum. né? Tem os picos aí desses vícios que os psicólogos e psicoterapeutas devem entender melhor. Mas isso a gente falou de obesidade, né? Mas não só obesidade, né? Por exemplo, podemos pegar um exemplo de agressividade. Sim, A pessoa tá machucando o outro, tá sendo agressiva, e muitas vezes eu tenho ouvido isso que tem a ver com eu tô ferido, então eu vou lá e firo, é, né? é. Então, essa questão de tratar, de acompanhar, faz com que a gente se torne pessoas melhores de um Olha modo como que é geral. interessante quando a gente fala das relações humanas, né? A pessoa que foi abandonada, ela vai abandonar. Só que tudo de forma inconsciente, né? A pessoa que foi abandonada, ela vai abandonar. A pessoa que foi traída, ela vai ter a tendência de voltar a ser traído novamente, se não tiver coragem de trair, né? Mas aquilo vai estar em volta, em torno dela. A pessoa que sofre relacionamento abusivo, ela geralmente está vivendo uma dependência, uma codependência. Aquilo Sim. dali, se não for tratado, ela vai voltar no ciclo novamente, quantas vezes forem necessárias, até ela conseguir ou não, né? Tem pessoas que não conseguem se tratar e vão morrer dessa forma, né? Sim. E assim vai a depressão, o vício, a ansiedade. Se a gente não se trata, a gente vive num ciclo vicioso que vai e volta, né? E aí a gente tá nesse mundão que tem tanta coisa, né, pra gente acessar de ruim Uhum, mesmo. E aí fica mais difícil ainda sair, né? é, Então, por isso o espiritual tem que ser tratado também junto, também é tudo né? junto. Você falou que fez terapia. Sim. Você consegue falar pra gente assim sobre o benefício, sobre o resultado, para que as pessoas possam se identificar assim, olha, nossa, traz tanto benefício assim, traz esse resultado. Consigo. Ó, eu sempre fui muito orgulhosa, né? Como eu comecei cedo nesse universo empresarial, por exemplo, eu tive muitas oportunidades e fui subindo. E aí a arrogância veio no meu coração assim de um jeito que eu não conseguia controlar. Então, eu sabia mais que todo mundo. Ninguém sabia nada.
Era eu que sabia tudo. E aí eu comecei a sofrer com isso, porque a vida, né, você vai ficando adulto, vai vindo as questões, os embates, as pessoas começam a te enfrentar e ali te causa alguns constrangimentos. Então, para mim, a terapia foi importante para eu entender o seguinte: eu preciso de humildade e eu aprendi demais que eu não sei nada. Né? E aí foi por isso que eu fui para esse universo empresarial mais profundo aí do network e tal. Hoje eu acesso pessoas que me ensinam mil coisas que se eu não tivesse feito terapia, eu estava lá no meu mundinho, eu tinha sucumbido ali. Incrível. Eu não teria crescido. Por quê? Porque eu tinha uma visão limitada, eu tinha uma visão de que, não, eu cheguei até aqui tá ótimo, não precisa aprender mais, não. Outra coisa que me melhorou demais a terapia foi a questão da comunicação. Eu, às vezes, não queria ser grossa, mas eu era, né? E aí eu Era mais forte que aprendi, você. era mais forte do que eu. Eu aprendi a falar, o momento certo de calar. Às vezes eu não me calava, e aí agora já trazendo para a vida pessoal, para o relacionamento. Eu era aquela que batia de frente, que queria resolver tudo no mesmo dia, na mesma hora. E aí o marido não era, né, não era desses, e aí a gente embatia ali e ficava aquela coisa, né, insustentável de não comunicação ou comunicação violenta. Então eu aprendi a esperar, a Isso é o tempo e conversar. modo. Tempo E e modo. tempo e modo. Eu aprendi a esperar o momento certo. Às vezes aceitar que o outro está num momento difícil e que não vai ser do jeito que eu imagino, né? Hoje eu olho, por exemplo, as minhas filhas e consigo perceber personalidades nelas diferentes demais de mim, que não vão ser iguais e que eu vou ter que aprender a lidar e a respeitar e me ocupar daquilo ali, de olhar para aquilo ali, coisa que não aconteceu na minha primeira. Eu tenho uma filha de 25 anos, eu não tinha maturidade, né? Eu vivia no mundão assim, falando, não, mãe tem que trabalhar, tem que dar tudo pro filho, tudo o quê? Né? Eu dei muita coisa material e faltou muitas outras coisas pessoais que eu poderia ter passado para ela, mas eu não tinha nem para mim. Então a terapia fez eu entender essas questões, mas também ressignificar aquelas culpas que as mães, que foram mães jovens principalmente, têm, né? Aliás, toda mãe tem culpa, né? Sim. Mas as que foram jovens, engravidaram ali na juventude, tem mais. Que é assim, eu não consegui ser uma boa mãe. Eu tinha isso. E aí a terapia veio tirar isso de mim. Eu fui a mãe que eu dei conta de ser. E já falei para minha filha, ó, perdoa o que você tem que perdoar, porque era aquela. Então, assim, agora ela, adulta, ela tem as questões dela para trabalhar. E eu tenho as minhas, que envolvem meus pais, envolve a minha história. Então, a terapia me fez ter essa visão mais ampla de que a gente está sempre mudando e precisando aprender com nós. O que somos nós? Tem dia que eu acordo e falo assim, meu Deus, tem que ir para terapia, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Os pensamentos, às vezes, acelerados, os pensamentos, às vezes, desfocados, né? Sem nexo, coisas, dias mais que você tá menos motivado. Sim. E aí você fala, será que é a vitamina tal que está faltando? Será que é essa sensação de vazio? Sim. Né? Então, quando você falou dessa parte, eu me identifiquei algumas vezes. Assim, você tem tudo, tá tudo certo e de repente você tá ali achando que tem problema, Sim. né? Criando problema onde Sim, não sim. tem, né? Meu pai falava, criando cabelo na casca do ovo, né? E a gente tem sim que ter um profissional ali para nos acompanhar, para nos ouvir, para sei lá, nos direcionar, nos indicar um livro, nos indicar uma terapia ocupacional ou uma massagem. Olha, porque a gente tem a impressão de que o terapeuta vai dar muitas fórmulas mágicas, né? Coisas difíceis para a gente fazer. Eu fazendo terapia, ele virou para mim, meu psicólogo na época, falou assim, ó, o exercício de hoje é você pegar um pedaço de papel e escrever tudo aquilo que te desagrada. E aí, do outro lado, você vai escrever tudo aquilo que te agrada. Eu falei, parecendo escola isso aqui. E eu saí da terapia pensando, não vou fazer esse exercício, que exercício mais bobo, eu já sei, é só eu falar aquilo. Mas aí, quando eu escrevi, eu me vi transformando ali, enquanto eu escrevia. Então, são coisas que são sutis, mas que geram muita transformação Às vezes quando a gente você... não dá valor porque acha simples demais. Né? Demais. Você fala assim, nossa, é muito simples e não vai dar E resultado, é né? transformador. Principalmente quem tem aquela mente assim do, não, mas eu já sei fazer isso. Né? Outra coisa que eu aprendi na terapia é que eu sou perfeccionista. E eu não tinha essa percepção. Eu fui ter na terapia de que eu gosto tudo do meu jeito,
tudo concluir, princípio, meio e fim. Se não terminar desse jeito, não tá bom. E aí, eu até estava comentando com você, eu ouvi a frase, não, feito é melhor do que perfeito. E eu comecei a flexibilizar algumas coisas que para mim eram inflexibilizáveis, Uhum. né? Então, horário. As crianças têm que acordar e dormir em tal horário. Tem que ter essa rotina? Tem. Mas tem épocas que você vai ter que flexibilizar. E quando eu tinha que flexibilizar, era extremamente difícil para mim. Falei, meu Deus, tá tudo saindo do lugar aqui. E não, na verdade, a vida tem que ter Você descobriu a flexibilidade. controladora que habitava dentro de... Nossa, total, ela ainda habita de vez Tem em que quando. admoestá-la, Eu consigo dominá-la. dominá-la. Consigo dominá-la, mas ela, né, sou eu. Então a gente é o que a gente é, mas a gente consegue se moldar e se melhorar a partir do momento que a gente enxerga isso. Eu estou pensando aqui, a Bíblia fala, né? O Tiago Brunet fala que são os ensinamentos milenares, que é muito válido a gente falar. Que a mulher sábia edifica sua casa. Gente, vou fazer um podcast só para mulheres. Vão, vão fazer. A mulher sábia edifica sua casa. E se você for perceber, a mulher ela é a alma da casa, né? Realmente é Sim. aquela que mantém a casa aquecida, a casa quente. Você chega numa casa que a mulher não tá, fica um negócio frio, sem graça, É, desarrumado, um negócio verdade. assim. Então a mulher, ela é realmente essa essência da casa. E aí, se você for compreender de verdade o que é essa sabedoria, como você falou, do tempo e modo. Então, tudo é aprendizagem, né? Tudo é possível aprender. Uhum. Sempre precisa a humildade para entender que eu não sei tudo, eu preciso aprender e aplicar, né? Então, essa sabedoria realmente ela é transformadora. E eu Sim. falo da mulher porque as mulheres estão crescendo muito enquanto empreendedoras, né? A gente que falando da Trox, E tá ótimo isso, viu, gente? Tá tudo certo. Tem que crescer mesmo, tem que evoluir como empresárias. Porém, deixa a como Fabiana conversar. equilibrar tudo isso, Como equilibrar tudo né? É um isso. desafio muito grande, né? Porque sendo essa alma da casa, a mulher, às vezes a gente fica sentindo essa culpa, né? Será que eu estou Uhum. suprindo todos os espaços que eu preciso, né? Será que realmente eu estou me posicionando da maneira que eu deveria estar? Então, a gente ter esse olhar de uma outra pessoa nos ajuda a equilibrar, nos ajuda a trazer um bem-estar. Sim. E é fato, se a mulher tá bem, Aí o resto tá o tudo resto bem. fica bem, né? Viu, maridos? Ó, recado para vocês. Deixa essas mulheres bem, né? Invistam em terapia, invistam no Sim, método TRI, sim. né? Tem muitos empresários na Trox que às vezes tem esposa lá, né, que quer fazer, mas ele não está ainda visualizando como, ó, pega o seu casê, investe para a gente poder ficar bem. Porque quanto É, melhor a mulher tiver, melhor a casa vai estar mesmo. A mulher é, é o esteio, né? é. Minha mãe falava sobre isso. O marido é o cabeça do lar, mas o termômetro é a Eu mulher. quero até mandar um beijo pro meu marido, viu? Obrigada pelo Coraçãozinho. investimento, É isso aí. obrigada pelo tempo, porque de fato ele veio trazendo o M3, porque muita coisa na nossa vida estava desandando. Uhum. E assim, gente, eu vou dizer, mas Fabiana, você está sendo muito dura com você mesma, né? Dizendo, mas o problema era só você. Claro que não. Todo mundo traz desafio enquanto ser humano. Você falou dos casais. A gente leva uma bagagem familiar. O marido vai e leva uma, a mulher vai e leva outra. E quando aquelas malas se explodem dentro do quarto, É uma é uma confusão. loucura. É uma loucura. Mas assim, eu enquanto indivíduo, né? E falando aqui do M3, eu trazia uma bagagem realmente muito complicada nesse sentido que você falou que se identificou do vazio existencial, né? Eu vim de uma infância difícil, né? Onde foram muitos desafios. Eu tive um episódio que foi na infância também. Eu tinha 1 ano e 6 meses, meus pais brigaram, a minha mãe saiu de casa e Uhum. acho que ela ficou 2 meses fora de casa. E Sim, aí naquela época eu fiquei, eu tive um trauma de abandono, né? E eu só fui descobrir isso agora, sim. recentemente, através da terapia, que eu carregava uma angústia dentro de mim muito grande acerca do abandono. Eu fui entender recentemente que estava lá naquele passado, quando a minha mãe saiu de casa e eu fiquei bem pequenininha e tudo. Então, assim, é importante, né, a gente
abrir o coração mesmo para se cuidar. Eu sou fruto desse resultado, né? Eu sou fruto desse cuidado aí, desse trabalho do meu marido que veio trazendo para o E é por isso que M3. vocês estão cuidando de outros, né? Sim, Tem um amigo que fala assim: quem muito foi curado usa essa cura para curar os outros. é, Né? Então é um é. trabalho que não é só um trabalho, como a gente está acostumado a falar de permuta, né? Empresários. Não é um trabalho só com o fundo de lucro. É, É um trabalho que é existencial, com muito amor, né? Com né? Como amor, com propósito. propósito, principalmente o É. propósito, porque você experimentou esse lugar, Geralmente né? a sua maior dor, né? Vai ser onde você vai mais ser usada. Uhum. Então, tá muito atrelado a isso, Que né? bom. Como você traz essa pegada dos negócios, né? Que tá muito forte em você. Eu não sei se no passado foi uma das suas dores, né? Por exemplo, o fracasso, o insucesso, a escassez. Sim. É, Na verdade, eu venho de um lar onde meus pais também eram muito humildes. Minha mãe era faxineira, meu pai se aposentou com 40 anos por conta de uma úlcera, né? Então ficou inválido naquela época, não podia fazer muita coisa. E a família é muito grande, 11 irmãos, uau, né? Eu a caçula. Meu pai depositou todas as fichas assim na caçula e falou: "Não, ela vai estudar, ela, né, ela vai fazer faculdade". Aí de repente eu com 18 anos eu engravidei. E aí decepcionei meu pai, mas depois a gente resgatou essa história. E aí eu venho de um lar onde todo mundo foi correr atrás, trabalhar mesmo para para ter uma vida digna, porque era muito simples. E eu vim depois, né? Cheguei um pouco depois e eu tive mais oportunidades. Lógico que tive. Eu falo com os meus irmãos, é óbvio, o tempo era outro, né? Já tinha se passado aquela fase muito de escassez, mas eu também vivi essa escassez que estava impregnada neles. Então, quando eu fui para a vida profissional, eu lembro até hoje meu pai falando: "Não, mas você tem que trabalhar de carteira assinada. Porque carteira assinada te dá garantia, te dá FGTS, aposentadoria". o Ele CLT tinha perseguindo. ele tinha vivido isso, né? De ser aposentado aos 40 anos, então a preocupação dele era que eu trabalhasse de carteira assinada. E eu, já numa outra época, tive oportunidade de trabalhar como vendedora comissionista, né? Então não tinha carteira assinada, não tinha salário fixo, era comissão, era o que você produzia. E eu sempre tive muita facilidade com a comunicação, então eu fui indo bem. Quando ele descobriu que eu estava no primeiro emprego, já não com a carteira assinada, trabalhando por comissão, foi uma questão. Filha de Deus, isso é perigoso. E se não te pagarem? E você não vai ter registro? Você não tem experiência na carteira? A segurança. A segurança. E aí, eu achava que não, mas aquilo ali ficou em mim. Então, quando a vida começou, vou para o universo empresarial, eu trouxe a escassez comigo. Então, tinha abundância, mas eu sempre estava com medo. Eu sempre tinha medo de investir, eu tinha medo, eu queria guardar o dinheiro, né, ao invés de usufruir do dinheiro. E aí eu encontro o Ricardo, que é um recém-chegado. A gente se conheceu antes, ele foi para os Estados Unidos, eu fiquei aqui, juntei com o pai da Camille, tive a Camille, e aí o Ricardo chega 7 anos depois, cheio de dólar, né, com um apartamento quitado, mas gastou o dinheiro todo no primeiro mês. E ali ele chega com uma mentalidade dos Estados Unidos, aquela mentalidade de viver. Né? Então ele queria trabalhar, lógico, mas ele também queria viver. Então ele ia, gastava. E eu ficava assim, Jesus, como que ele ganha e gasta, ganha e gasta. Então eram dois extremos se encontrando. E ali foi bom, mas foi assim, uma bomba relógio, porque era briga toda hora. E com um mês de namoro, eu já estava interferindo na vida financeira dele, querendo controlar ele. E ele fala para mim, não, foi bom, porque senão eu tinha quebrado e voltado para os Estados Unidos. Mas aí a gente foi virar empresário, ser dono de autoescola, mas a gente teve muitas questões. Tipo, Você vê a vida buscando equilíbrio, né? buscando equilíbrio. E aí tivemos que buscar terapia. Por quê? Porque a gente discordava demais de como ganhar, como gastar, quanto tempo dedicar para o trabalho, quanto tempo dedicar. Então a gente tinha muitas divergências Aham. e a terapia nos ajudou a entender esse equilíbrio. Porque eu queria segurar tudo e ele queria gastar tudo. Então a Isso é gente. muito legal também entre os casais, né? Aproveitando esse gancho, porque é, parece loucura, mas a vida ela busca equilíbrio mesmo. Então você geralmente vai ver os opostos. No M3 a gente fala
estimulado para dentro e estimulado para fora, que é o introvertido e o extrovertido. Geralmente você vai encontrar nos casais quem é o extrovertido, quem é o introvertido, né? Sim. No meu caso, eu sou a introvertida, né? Eu sou o seu marido lá de casa. E o meu marido é o extrovertido. Então, o meu marido adora rua, adora restaurante, adora os lugares. E eu amo ficar de pijaminha, fazer uma pipoca, né? Pois é, e aí aonde os conflitos começam a acontecer quando você não tem alguém para te mostrar, tá tudo certo serem diferentes. Sim. Aliás, eu acho que Deus proporciona isso pra gente ser Sim, trabalhado. proporciona. Pra gente gerar esse equilíbrio. Porque quando eu olho e vejo as diferenças que eu tenho no meu marido, eu falo, só pode ser Deus nessa história. Sim, porque com sabedoria, se você. Aquela coisa de ceder, né? Tá, você cede um pouco, ele também cede um pouco, né? E aí é como se fosse se encaixando a engrenagem. Isso que é o legal da vida quando a gente entende. E também a potência que isso é. Por Sim. quê? Porque quando as pessoas são diferentes e se complementam, elas voam. Né? Falando de vida empresarial, falando de vida pessoal. Imagina dois iguais. Eles estão indo insuportável. para o mesmo caminho. Isso Agora, é uma dinâmica legal para os casais. Por exemplo, você se casaria com alguém parecido com a nunca, Fernanda? Ia jamais, botar fogo na casa. não ia dar certo, ia ter briga todo dia, né? Então é legal essa dinâmica. Então, assim, esse bate-papo tá ótimo, né? Mas nosso tempo Nosso tá tempo acabou. acabando, acabou. Eu quero agradecer, assim, dizer que foi muito enriquecedor poder conversar sobre essas coisas com você e dizer que eu espero, tenho muita expectativa com vocês na Trox, que vocês possam ajudar pessoas, empresários, casais, famílias, jovens, a ter essa visão de equilíbrio o quanto antes, né? Se são jovens, melhores, mas se já estão lá no meio do caminho também, para que essa engrenagem empresarial funcione, mas que também a pessoal, a espiritual, e que seja esse equilíbrio e seja sucesso para a empresa de vocês, que esse podcast possa ser usado aí para atingir pessoas, conhecer essa estrutura do M3 Método TRI. E é isso, quero agradecer, obrigada. Tá, eu também agradeço mais uma vez. Obrigada, Fernanda, obrigada, Trox. Estou gostando super dessa ideia da Trox. Recomendo para vocês que estão nos assistindo, né? Eu quero até mandar um abraço aqui para umas pessoas que eu quero trazer e convidar. Eu vou pegar minha colinha, gente, porque eu quero mandar um abraço para Isabela, do Estúdio Slim, e eu quero mandar um abraço também para Rose. Um abraço para Fernanda Aline, para Silmara, viu? Silmara do Hostel, para o psicanalista Wanderson, para Nayara, que sempre nos ajuda, também empresária. E um grande abraço aqui para o pessoal do estúdio RVL. Isso, né? Obrigado por nos receber aqui. Que está nos recebendo. Esse estúdio maravilhoso, onde a gente grava, onde a gente faz foto profissional, a gente pode fazer evento empresarial. Então, Bem, muito você obrigada. também, empresário, fazer aqui os seus conteúdos para você bombar e crescer na internet. Tamo junto. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, gente.